Oi galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção do PET 6, semana 1, que vai falar sobre a queda do Império Romano e o nascimento da Idade Média. A primeira questão. Observe a charge abaixo e explique como ocorreu a queda do Império Romano. E aí você vai observar o desenho e o que está sendo falado no desenho. Então, vamos para a resposta. A queda do Império Romano ocorreu principalmente devido à invasão dos povos bárbaros. Questão número 2. Como você viu, a expressão bárbaros refere-se aos povos que ocuparam as regiões antes dominadas pelo Império Romano do Ocidente. Embora os romanos os considerassem inferiores, esses povos contribuíram para a formação cultural, política e econômica da Europa Ocidental. Responda em seu caderno. Letra A. Quem eram os bárbaros e como eles influenciaram a queda do Império Romano? Então, nós já vimos quem são os bárbaros, né? Vamos relembrar. Bárbaros eram diversos povos que viviam fora das fronteiras do Império Romano. Não falavam latim, não disseminavam a cultura romana e não se submetiam às leis de Roma. Suas invasões desmembraram o que restou do Império Romano. Letra B. Cite algumas contribuições dos povos bárbaros para a formação da Europa Ocidental. Elementos da cultura dos povos germânicos, que eram povos bárbaros, começaram a se fundir, a se misturar com a cultura romana. Então, vários traços da cultura dos povos bárbaros permaneceram ainda ali no que era o Império Romano. Letra C. Pesquise o significado atual do termo bárbaro. Atualmente, a expressão bárbaro significa não civilizado, brutal ou cruel. Letra D. Os romanos foram preconceituosos ao chamarem os povos germânicos de bárbaros. Eles recebiam essa denominação de origem grega, pois os gregos não entendiam a língua dos povos do norte. Em sua opinião, atualmente há grupos opostos que consideram o outro bárbaro. Qual a sua posição diante desses conflitos? Essa resposta ela é pessoal, cada um vai dar a sua opinião. Você acredita que existe ainda esse preconceito de um povo com o outro? Vamos pensar, né? Vamos pensar nas notícias recentes, vamos pensar nos processos de migração. Vamos relembrar aí o episódio, por exemplo, dos venezuelanos, né, que foram para vários países. Eles foram bem recebidos em todos esses países? Teve algum país que teve algum preconceito em relação a eles por serem povos diferentes? Então aí é só um exemplo para você pensar, tá bom? Aí você vai colocar a sua opinião. Questão número 3. O conceito de Idade Média passou por diversas transformações ao longo do século. Esse conceito foi criado na época do Renascimento por pensadores e artistas humanistas que acreditavam que esse período foi marcado pela ignorância e religiosidade excessiva. Já no século XIX, houve mudanças na interpretação do período medieval e os adeptos do romantismo passaram a valorizar a Idade Média. Somente no século XX, historiadores procuraram analisar o período medieval e compreender quais foram as suas contribuições para a formação do mundo contemporâneo. A partir de então, o termo Idade das Trevas, uma conotação depreciativa e injusta, passou a não ser mais utilizada pelos historiadores. Então, as perguntas. É possível questionar essa expressão? Sim, podemos questionar essa expressão, pois ela representa um período ruim, mas sabemos que a Idade Média contribuiu em muitos aspectos para a construção da história. Quais fatos marcaram o início e o fim da Idade Média? A Idade Média se inicia no século V, logo após a queda do Império Romano, e termina no século XV, com a conquista de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano. Quais as grandes realizações e transformações deste período? Podemos citar o processo de ruralização que gerou o sistema chamado feudalismo, as cruzadas, o mercantilismo, as grandes navegações, etc. E foram alguns exemplos. Questão número 4.
Leia o texto a seguir sobre hábitos e costumes medievais que ainda hoje fazem parte do nosso cotidiano. E aí vai falar um pouquinho de algumas invenções que surgiram na Idade Média. Vamos para a letra A. Cite exemplos de alguns objetos inventados durante a Idade Média e que ainda fazem parte do nosso cotidiano. Então, de acordo com o texto. O relógio, o espelho, os botões, colher, as janelas de vidro, entre outros. Letra B. Nos dias de hoje, ainda temos costumes medievais? Cite exemplos. Temos vários costumes medievais. Eu citei 2 exemplos. Frequentarmos universidades e utilizarmos o sistema bancário. Então, finalizamos aí o PET 6, semana 1, tá bom? Um beijo para vocês.